1 Samuel, capítulo 2, do verso 12 ao 26, e a palavra de Deus nos diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quando o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali em Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: Não, porém, há de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestindo uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos dessa mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis estas coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviam a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Querido e amado Deus, nós te clamamos, Senhor, nos abençoe, nos guarde. Usa-nos, Senhor, para transmitir a sua palavra. Abençoe-nos, Senhor, nessa noite. Abençoe a tua igreja, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, algumas semanas, alguns meses até, nós passamos a estudar a Constituição da igreja e, mais recentemente, o Código de Disciplina da IPB. Mas aí alguém poderia perguntar: para que estudar essas coisas? Para que serve a disciplina na vida cotidiana e no seio da igreja? É tão melhor, alguém poderia dizer, a vida mais relaxada, a vida mais sem compromisso. Alguém poderia dizer que é bem melhor aquela vida sem hora para dormir, sem hora para acordar, sem disciplina. Meus queridos, alguém poderia dizer que não há nada melhor do que fazer o que quiser, na hora que quiser, da forma que quiser. Mas, meus queridos, sem a disciplina no seio, na nossa vida, o nosso proceder é duvidoso e passamos a questionar muitas coisas na casa de Deus, quando deveríamos observar e cumprir com alegria do nosso coração. Não é? Podemos observar, meus queridos, então, o valor
da disciplina quando olhamos a casa de Eli, os filhos de Eli, e a falta dela. Mas antes, meus queridos, eu queria ler mais um texto com os irmãos. Está lá em Juízes, capítulo 21, no verso 25. E diz bem assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Meus queridos, nesse momento houve uma questão entre as tribos de Israel e a tribo de Benjamim, em que chegaram a quase que dizimar a tribo de Benjamim. De forma que em dado momento sobraram alguns poucos homens, mas o restante das tribos de Israel tinha prometido, tinha jurado a Deus que não entregaria suas filhas como esposas para aqueles homens da tribo de Benjamim. Então fizeram um acerto para que aqueles homens da tribo de Benjamim, eles conseguissem esposas para eles e não desaparecesse uma tribo da casa de Israel. E assim fizeram. É nesse instante, é nesse momento que se dizia que naquele tempo não havia rei na casa de Israel, e cada um fazia o que se achava melhor, cada um fazia aquilo que achava mais reto. Então, meus irmãos, nesse contexto é que encontramos Eli e seus filhos, sacerdotes da casa do Senhor. Ali em Siló, o povo se reunia para adoração, para os seus sacrifícios. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, era quem recebia o povo, os seus sacrifícios. E eram homens, meus queridos, nós acabamos de ver, extremamente rebeldes e indisciplinados. Extremamente rebeldes e indisciplinados. Ele, seu pai, apesar de conhecer as suas práticas, não os repreendia, nós vimos no texto, e permitia que continuassem na condução do sacrifício na casa do Senhor. É o que lemos em 1 Samuel 2, no verso 25. Mas o que isso tem a ver com as nossas vidas? O que isso, meus irmãos, tem a ver com a nossa igreja? O texto nos mostra que Deus requer de nós não somente o caminhar para a igreja, para a casa dele, de domingo a domingo, não apenas nos assentar, meus irmãos, no banco duro da nossa igreja, mas ele requer de nós disciplina, ele requer de nós santidade, ele requer de nós seriedade com as coisas de Deus. Deus requer das nossas vidas isso. Se nós olharmos para a vida de Eli, para a caminhada de Eli durante o seu ministério, de fato, Eli era um homem dedicado nos trabalhos do Senhor. Prova é, meus irmãos, que ele estava atento às coisas na casa do Senhor. Ele estava atento às coisas do Senhor naquele lugar, quando Ana chegou para adorar o Senhor, na sua vinda anual, ali, naquele lugar de adoração, percebendo a sua aflição, questionou se estava ou não embriagado. Ele era esse homem dedicado. Ele estava atento à aflição de Ana, quando ela clamava a Deus por um filho, quando ela buscava a Deus por um filho. E, meus queridos, esse era o cuidado de Eli no templo, na casa do Senhor. Seus filhos também estavam ali, eram sacerdotes da casa do Senhor. Mas o texto diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Devia ser um filho de Belial.
O texto nos diz que os filhos de Eli eram homens maus, extremamente perversos, meus queridos. E o que demonstrava essa perversidade deles é que eles demonstravam enorme desprezo pelo Senhor e pelo sacrifício. Lembra? Quando nós lemos, não é? No verso 12, por exemplo, ele diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Quando alguém ia oferecer algum sacrifício, eles queriam chegar primeiro. Imagine, meus irmãos, num momento como esse que nós tivemos, meu filho sai de lá sem nenhuma disciplina, sem nenhum cuidado, e chega à mesa, corta o pastor na sua pregação, na sua palavra, e diz: não, eu quero o meu bocado primeiro. Eu quero o meu pão, eu quero o meu vinho, porque eu preciso sair. Ou simplesmente porque ele quer primeiro, porque é indisciplinado, porque não tem limites. Já imaginou, meus irmãos? Como seria um momento como esse? Durante a fala do pastor, entra alguém e corta tudo aquilo que o pastor está falando por pura indisciplina, porque não tem limites. Há pouco tempo, eu conversando com um amigo, ele falou que indo fazer uma visita à casa de uma senhora com muitos filhos, a situação foi impraticável. Eu lembrei de outra história também, que nos contaram. E aí, essa visita ficou difícil, porque os meninos corriam pela casa, tinha muitos filhos pequenos, e esses meninos corriam pela casa e tropeçavam no pé do pastor, que foi fazer a visita, e a mãe dizia: meu filho, cuidado, você vai pisar no pé do pastor. E nada fazia. O pastor foi beber uma água, o menino correu de lá, quase derramou água sobre o pastor. Por fim, um menino menor subiu no braço do sofá, depois foi para o encosto e subiu no ombro do pastor e ficou brincando com o cabelo. Não houve quem segurasse a criança. Não houve quem colocasse freio, quem o disciplinasse naquele momento. Olha, meus irmãos, na casa do meu pai, quando chegavam as visitas, nós pedíamos a bênção e depois nos retirávamos. Caso alguém falasse alguma coisa, meu pai só dava aquela olhadinha e a gente já sabia o que viria depois. É disciplina, é o cuidado, é o zelo. Os filhos de Eli, eles demonstravam enorme desprezo pelo Senhor e pelo sacrifício. Notem, meus irmãos, que eles exerciam uma liderança extremamente opressora. Me dá essa carne, porque eu preciso assar para o sacerdote. Se alguém dissesse não, meus queridos, esses homens iriam tomar a força. Já imaginou, meus queridos? Cada um fazia aquilo que achava mais reto. Assim, meus queridos, era a casa de Eli, era a atitude dos seus filhos, era uma liderança extremamente opressora, decadente. Além do mais, meus queridos, eles eram adúlteros, porque se deitavam com as mulheres que cuidavam, que serviam à porta da tenda. Uma vida sem limites, uma vida sem disciplina, uma vida totalmente desregrada, meus queridos. A palavra de Deus nos diz, no 2, verso 17, era muito grande o pecado daqueles homens perante o Senhor. Meus irmãos, muitos de nós, às vezes, nós não atentamos para isso.
que o fato de virmos à casa do Senhor todo domingo, quem sabe, o fato de tocar violão na casa do Senhor todo domingo, né? O fato de cantar na casa do Senhor todo domingo, não nos tira, meus irmãos, a responsabilidade de termos uma vida regrada e santa na presença do Senhor, uma vida de piedade na presença do Senhor, uma vida séria na presença do Senhor. Às vezes, nós não atentamos ao fato de que precisamos ter uma vida alicerçada, meus queridos, na palavra do Senhor. Buscando conhecer ao Senhor. Não, eu e a igreja basta. Eu estar lá no domingo basta. Eu nem preciso ir de manhã e de noite, ou de manhã ou à noite, afinal, o domingo é meu, preciso descansar. Não temos disciplina, meus irmãos, muitas vezes, a estar na presença do Senhor. E a vida piedosa, ela se traduz nisso, meus irmãos, nessa vida centrada na presença do Senhor. Na busca do conhecimento do Senhor. De mansidão. Como o Manuel fala. Temperança. Ei, algo que eu preciso me policiar. Então, meus queridos, muitas vezes nós esquecemos de buscar essa vida santa. A família de Eli, ela prestava um serviço na casa de Deus, mas não tinha temor a Deus. Não é? Os filhos de Eli não tinham nenhum compromisso com Deus, apesar de estar na casa de Deus, apesar de estar servindo a casa de Deus. Meus queridos, como tem sido a minha vida na presença de Deus? Tenho levado uma vida consagrada ao Senhor, tenho levado uma vida disciplinada na presença do Senhor, tenho sido eu disciplinador também dos meus filhos na minha casa, como tem sido? Eu pergunto isso, meus irmãos, porque a Bíblia, ela fala que nós precisamos educar os nossos filhos, nós precisamos educar os nossos queridos, nós como liderança precisamos disciplinar aqueles que são liderados. Quanto aos filhos, nós precisamos educar na disciplina do Senhor e na admoestação, por que não? Também, quando se refere da liderança à igreja, meus queridos, está lá em Efésios 6,4. Educar na disciplina e na admoestação do Senhor. A lei do Senhor, ela nos dá ensinamentos muito claros sobre a educação e na disciplina dos filhos. Não é? A palavra do Senhor não nos omite, né, esses textos. Eli com certeza conhecia o ensino de Deus. Elias com certeza sabia muito bem como educar os filhos à luz da palavra de Deus. Deuteronômio 21, 18. 21, de 18 a 21. Ele diz assim: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminará o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá
Eli conhecia muito bem tal palavra, tal ensino. O que ele fez? Se omitiu. Meus queridos, precisamos educar os nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, para que eles permaneçam no Senhor. Precisamos ser homens e mulheres que sejam disciplinados e que aceitem a disciplina do Senhor quando questionados, quando arguídos, quando somos indisciplinados. Eli sabia muito bem como educar o filho rebelde. A determinação era clara: eliminar o mal de Israel. Eliminar o mal de Israel. Meus queridos, precisamos ser disciplinados no Senhor para que seja eliminado o mal do nosso meio. Seja eliminado a fraqueza do nosso meio. Às vezes, quando eu ouço essa questão da disciplina ou a falta dela, eu me lembro lá da instrução de Paulo quanto à ceia do Senhor, e falando sobre a falta de disciplina da igreja de Corinto a respeito da ceia do Senhor. Esta é a razão, porque há muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Disciplina. Não estavam sujeitos, de fato, ali, a Deus, a Cristo, aos ensinos. Ele tentou corrigir seus filhos, meus queridos. Ele bem sabia a má fama deles. O texto nos diz lá no verso 22 a 24 que nós lemos. Mas eles não lhe deram ouvido. E por quê, meus queridos? Porque o juízo de Deus já estava sobre eles. Deus havia decidido, pela sua indisciplina, pela sua maldade, Deus havia decidido matá-los. Mas a gente pode ver que Eli, meus queridos, ele tentou corrigir os filhos com mão frouxa. Ele tentou corrigir os filhos com mão frouxa, né? Não foi adiante, não os impediu de estar ali à frente do sacrifício. Às vezes nós fazemos assim também com os nossos filhos, não é, meus queridos? Quando precisam ser disciplinados, às vezes nós chegamos com muito carinho: menino, não faça isso, porque está errado. E diante da tristeza do menino, meus queridos, muitas vezes nós falamos: não, vou dar um tênis novo para ele. Quem sabe ele seja fortalecido, né? Nós premiamos, meus queridos, os nossos filhos muitas vezes diante da sua indisciplina, diante da sua rebeldia, né? Quem sabe ele falou assim: olha, cuidado, meus filhos, com isso, toma aqui uma túnica nova. Quem sabe você se sinta melhor, quem sabe com esse presente do pai você esteja melhor. Toma aqui, ó filho, uma sandália nova. Quem sabe você se porte melhor, meus queridos. Muitas vezes nós premiamos, né? Muitas vezes, ao invés de disciplinar o rebelde, às vezes nós queremos premiá-lo, quem sabe, com um cargo na igreja. Quem sabe o rebelde melhora, né? Quem sabe o indisciplinado torna-se disciplinado. Mas, meus queridos, não foi isso que aconteceu, né? Não é isso que acontece. Quando nós temos um filho rebelde, quando nós temos um irmão rebelde, nós precisamos corrigi-lo. Nós precisamos discipliná-lo, sim, na palavra do Senhor. A palavra diz isso. A palavra nos instrui a isso. E não podemos ser omissos, meus irmãos, às nossas responsabilidades.
que aconteceu com Eli e seus filhos? Veio um homem de Deus ao sacerdote e lhe deu um recado de Deus contra a sua casa. Porque honrais mais aos teus filhos do que a mim, todos os da casa morrerão na flor da idade. Está lá do verso 29 ao 33. Meus irmãos, quando somos omissos, quando honramos mais os nossos filhos, mais aqueles que precisam ser disciplinados do que a Deus, nós os entregamos assim, à morte, na flor da idade, né? Meus queridos, quantos ao não ser disciplinados na palavra do Senhor, eles se vão, eles se perdem, eles fraquejam na fé. Eles não querem permanecer. Por mais que se pisem ovos, por mais que tenha cuidado, eles não ficam. A disciplina é boa e nos traz de volta para Deus. Se somos de Deus, nos traz de volta para Deus. Se vivemos para Deus, a disciplina nos incentiva a estar diante de Deus. Quando estávamos fazendo o plano de leitura, nós vemos lá na frente, quando já havia rei, quando os reinos já haviam sido divididos, que ainda sobrou uma pontinha da casa de Eli, e foi tirado de cena, porque a promessa de Deus foi cumprida na casa de Eli. Já não restaria, meus queridos, quem ficasse, quem permanecesse no ministério, no sacerdócio da família de Eli, por causa da indisciplina, por causa da maldade, por causa da transgressão dos filhos de Eli. A situação, meus queridos, às vezes se repete no seio da nossa família, na nossa igreja. Quantos pais, quantos líderes de igreja, eles muitas vezes assistem inertes, né? Quem sabe? Quem sabe melhor? Quem sabe o indisciplinado torna-se disciplinado? Quantas vezes, meus queridos, famílias e liderança de igreja choram a tristeza de não ter buscado a correção daquele que carece de disciplina, enquanto ainda é tempo. E aí a família se dissolve. A igreja é feita de famílias, e aí a igreja se dissolve. A igreja enfraquece. A nossa vida murcha. Porque somos indisciplinados. Não disciplinamos. Somos omissos. Não temos coragem para tomar as decisões, e o mal que poderia ser evitado se instala no seio da família, não é? O medo de tomar decisões firmes se instala. E aí, meus irmãos, por esse medo, deixamos de ganhar, deixamos de abençoar muitas vidas. E não é assim que se procede, segundo a palavra de Deus. Segundo o ensino bíblico, Eli, vendo seus filhos não lhe darem ouvidos,
ele tinha obrigação, meus queridos, de afastá-los do serviço da casa do Senhor. Ele tinha essa obrigação. Porque eles estavam ferindo a santidade do Senhor. Estavam se prostituindo à porta da tenda da congregação. Estavam lançando mão das coisas santas. Estava levando o povo a viver uma vida medíocre na presença do Senhor. Então ele tinha obrigação de afastá-los daquela situação. E nós também. E nós também. Como pais, nós precisamos apertar os nossos filhos para que sejam corrigidos dos seus maus caminhos. Como líderes, precisamos trazer os nossos filhos, os nossos liderados à sanidade, para que, de novo, e de fato, possam estar na presença do Senhor. É assim que precisa ser. Temos visto muitos lares sem essa santa disciplina que a Bíblia ensina. Não é, meus queridos? Como parte de um amor paternal, como ensina lá em Hebreus 12. Eu queria, meus queridos, estar lendo lá em Hebreus 12 com os irmãos. Né? Já estamos aqui chegando ao final e eu queria ler com os irmãos esse texto em que Deus, Ele nos corrige com esse amor paternal e cuida de nós. A palavra de Deus, ela nos diz bem assim, até lá o verso 13, ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desanimes quando por ele és reprovado. É ensino do Senhor, meus queridos, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Assim é o nosso Deus, pelo seu grande amor. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filhos há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornados praticantes, logo sois bastardos e não filhos. Deus nos ama, meus queridos. Ele nos corrige como filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois ele nos corrigia por um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido para ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, estabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. É essa, meu querido. É a santa disciplina do Senhor. É assim que nós pais precisamos agir com os nossos filhos, nós líderes, com a igreja, e que nós não desfaleçamos quando somos arguídos, porque somos filhos.
temos recebido de Deus a instrução, temos recebido de Deus o ensino, que sejamos fortalecidos pelo Senhor. Diz lá em Provérbios 15, os filhos não podem ficar entregues a si mesmos. Por quê? Porque é vergonha para a sua mãe. Meus queridos, nós precisamos usar, tanto nas nossas casas, como no nosso dia a dia, a vara de Deus para que sejamos disciplinados. Homens e mulheres, varões prontos, preparados para permanecer na casa do Senhor. Mas sabe, meus queridos, uma vida sem disciplina tem um desfecho trágico, né? Foi assim na família de Eli. Como foi, meus irmãos? Lá em 1 Samuel, capítulo 4, registra o final trágico dessa família, né? Dos filhos de Eli, que pecaram e levaram também ao pecado dos filhos de Israel, transgrediram a lei do Senhor, pela má influência dos filhos de Eli. O que aconteceu, meus queridos? Vieram os filisteus para a batalha. Israel foi derrotado. Num dia só caíram 30.000 de Israel. 30.000. Foi tomada a arca da aliança de Deus e foram mortos os filhos de Eli. Ofni e Finéias, capítulo 10 e 11, versículo 10 e 11 do capítulo 4. Ainda mais, meus queridos, ainda mais a indisciplina, a rebeldia, ela teve outros desdobramentos. O que aconteceu ainda, ao receber a notícia da derrota de Israel, e que a arca tinha sido levada, que seus filhos tinham morrido, Eli, que estava sentado em sua cadeira, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Para arrematar todo o horror dessa vida desregrada na presença do pai, a esposa de Finéias, que estava grávida, ao ouvir toda essa leva de más notícias, ela se dobrou, se encurvou e deu à luz um filho e chamou o menino de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel. Meus queridos, como dissemos antes, quantas famílias, igreja tem murchado dia a dia, e são desoladas, acabam em situações ruins, por pura falta de disciplina, pura falta de disciplina, pura falta de coragem de aplicar a disciplina, de chamar o filho, no caso das nossas lideranças, de chamar o irmão à responsabilidade. Talvez ele se magoe e vai embora, mas o filho, aquele que é filho, mesmo que ele vá, ele volta para a casa do pai. Assim como o filho pródigo, indisciplinado, irreverente com seu pai, vai embora, vive a vida que quer, da forma que quer. De repente, meus irmãos, vem a sanidade, olha para trás, lembra-se da casa do pai, vê que ali era agraciado e volta. E é recebido em paz. Meus queridos, o desfecho de uma vida sem disciplina é trágico, né?
Mas, meus queridos, Deus, Ele não perde o controle de nada. A gente vê que, no meio a essa calamidade que assola a família de Eli, a casa de Eli, está também Samuel. Samuel que foi entregue lá no templo, ainda quando criança, ainda quando bebê. O disciplinado Samuel que, ouvindo a voz do Senhor chamar, logo corre. Pergunta, me chamam? Pergunta, Eli, está me chamando? Não. Samuel que se dobra na presença do Senhor, que cresce na presença do Senhor, no favor do Senhor e dos homens, diz lá o verso 26 do capítulo 2. Deus o usa para que haja uma esperança para a casa de Israel, para que haja um renovo na casa de Israel. Apesar de ser muito rara a palavra do Senhor naqueles dias, o Senhor falava com Samuel, que ia se confirmando como profeta, e o Senhor ia revelando a ele sua palavra. Meus irmãos, que pela boa disciplina, nós possamos ser conduzidos pela boa mão do Senhor, assim como foi Samuel. Que pela disciplina nós possamos ser um meio de graça na vida dos irmãos e amigos, assim como foi Samuel. Que nós não incorramos na calamidade, meus queridos, que foi a casa de Eli por causa da sua indisciplina e a de seus filhos. Precisamos, meus queridos, refletir essa questão da disciplina em nossas casas, com os nossos filhos, esposas, esposos, e na nossa igreja. Na nossa igreja. Precisamos tomar decisões difíceis. Tomaremos. Para que não seja ferida pelo mau comportamento nosso, pela nossa falta de disciplina, a santidade na casa do Senhor. Será que seremos capazes, meus queridos, de tomar essas decisões firmes para o bem espiritual da nossa casa, da nossa igreja, dos nossos filhos, dos nossos irmãos? Será que nós seremos capazes, meus queridos, de que, se precisarmos ser arguídos pela força da disciplina, de nos curvar aos pés do Senhor e voltar para a presença dEle? Pensemos nisso, meus amados. Meditemos nisso. Que sejamos homens e mulheres disciplinados na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, onde quer que nós possamos estar, porque somos filhos de um Senhor, um Deus que é santo e que requer de nós essa disciplina. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, pelo teu ensino, pelo teu amor, pelo teu cuidado as nossas vidas. Te dou graças, Senhor, porque a tua palavra falou a mim primeiro. Deus, que a tua palavra também fale a vida dos nossos irmãos. Que sejam assim fortalecidos no Senhor, homens e mulheres disciplinados, que amem o Senhor, que queiram fazer a sua vontade, que queiram estar aos teus pés, Senhor, e não se entregue, Senhor, à falta de disciplina do mundo, cujo exemplo é o nosso país, e está assim por falta de disciplina.
Deus, que Tu cuide de nós e que nos fortaleça e que nos encha, Senhor, do Teu amor, da Tua graça e da Sua presença. Sê conosco, sê com o Teu povo, sê com a Tua igreja, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor.